Evangelho segundo escreveu Marcos, Marcos 4:35. capítulo 4, versículo 35. Passei a tarde toda meditando Juízes capítulo 4. Mas foi trocado. Quando chega aqui, Deus brada no meu coração essa mensagem. Manda quem pode, Obedece quem tem juízo. E a igreja ainda é dele, amém, irmãos? Só quem achou, diga hoje. Hoje é o dia que Deus marcou. É o dia que Deus pra mudar a minha marcou história. para mudar a minha história. Uma frase interessante. E naquele dia, e naquele Naquele dia, dia, e naquele dia, e naquele dia, e naquele dia. Repete comigo, tem dias que realmente são aqueles dias. Pode uma glorificar e pregação exaltar o interessante. nome santo de Jesus, irmãos. Uma simples frase com duas palavras e uma letra. Queridos, acabamos de ler apenas uma frase da parte A, escrita pelo evangelista Marcos, discípulo de Jesus, que abandonou toda a sua fortuna, toda a sua herança, toda a estrutura financeira que o seu pai tinha para seguir a Jesus. Marcos, quem está me ouvindo diz amém. Ele tem a responsabilidade de escrever os Romanos. Por isso que o Evangelho de Marcos, ele indica tanto o enredo, ele indica tanta ação. Se Mateus escreve aos hebreus, Lucas escreve aos gregos, e João tem a responsabilidade de escrever à igreja, Marcos tem a missão de escrever aos romanos. Por isso que Marcos é tão minucioso, ele gosta de detalhes, ele gosta de enredo, e ele não poderia começar esse texto sem antes enfatizar naquele dia. Marcos queria deixar bem claro que aquele dia não é um dia comum, aquele dia é um dia marcado na história, aquele dia era um dia que Jesus estava inspirado para fazer milagre, aquele dia foi um dia que Jesus levantou com a incumbência de tornar o nome dele conhecido sobre toda a terra. Nesse dia Jesus cura duas pessoas naquele dia. Duas pessoas. Repreende uma tempestade. E por aí vai. Liberta 6.000 demônios de um gadareno. Cura a mulher do fluxo de sangue, que estava enferma há 12 anos, e ainda invade a casa de Jairo e diz: Talita, come. E a menina que já estava morta ressuscita dentro da sua casa. Ele cura 2 enfermos, repreende uma tempestade, liberta um gadareno, cura a mulher do fluxo de sangue e ressuscita a filha de Jairo. Esse dia não é um dia comum. Jesus chama os seus discípulos e disse: entra no barco, vamos para o outro lado. E quando Jesus está atravessando uma potestade, demônios se levantam, movimentando o vento, movimentando uma tempestade, sacudindo o barco, preocupado com aquilo que vai acontecer do outro lado. Apesar do diabo, os anjos, os espíritos não ter o atributo da onisciência, ele não sabe do futuro, ele não sabe do que vai acontecer, ele não sabe do que Deus vai fazer na sua família, mas ele tem uma ideia, pelo cuidado, pelos livramentos, tem uma noção. pelo que Deus já está fazendo, que Deus tem uma obra grande a realizar na sua vida. A Bíblia diz que Naamã, ele vencia batalhas, que Deus era o autor da guerra, sem Naamã conhecer. Naamã saía para guerrear, Deus ia com Naamã. Naamã não conhecia Deus, mas Deus conhecia Naamã. Naamã não sabia quem era Deus, mas Deus sabia quem era Naamã. Aleluia.
Aleluia. Olha só. Tem traficante indo para a boca de fumo. E Deus já sabe que lá na frente ele vai ser um pregador da palavra. Tem mulher vendendo o seu corpo em uma esquina, que Deus já sabe que lá na frente vai ser uma grande missionária. Tem pessoas que está desempregada, chorando por tão pouco, e Deus já sabe que lá na frente você vai ser um grande empresário. Aleluia. Deus não começa a agir na sua vida por aquilo que você faz por Ele hoje. Deus sabe aonde você... Ai, Dereblá. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Olha para cá. O vento sopra forte. Os discípulos estão com medo, achando que vai morrer, e Jesus está dizendo: tem algo do outro lado. Quem sabe os discípulos estão pensando que é um governador, que é uma autoridade, que é um príncipe, que é o chefe de alguma sinagoga, que é um chefe de algum grande negócio. Por que Jesus está abandonando uma grande multidão, nos fazendo passar por uma grande tempestade, para fazer do outro lado? O que tem do outro lado? O que espera do outro lado? Quem está do outro lado da margem? Jesus está invadindo um território do inimigo, enfrentando uma potestade, fazendo uma tempestade cessar. E quando o barco chega do outro lado, para a surpresa dos discípulos, um homem nu, acorrentado, com 6.000 demônios na sua mente, vai em direção a Jesus. Jesus pergunta a ele: quem é você? Ele diz: legião. Legião não é o demônio, legião é uma quantidade. Legião é uma quantidade romana. Uma legião, 6.000. Uma legião de soldados, 6.000 soldados. Uma legião de demônios, 6.000 demônios. 6.000 demônios está na mente daquele homem. Aquele homem está excluso da sociedade, excluso da família, mora no cemitério. E a Bíblia diz que ele clama no cemitério. Ele grita no cemitério. Ele se desespera no cemitério. Só quem está vivo vai entender isso aqui, irmãos. Morto fala? Não. Morto responde? Não. Morto interage? Não. Ele está gritando para quem? Ele está clamando para quem? Esse desespero é para ser atendido por quem? É por isso que do outro lado, Jesus está pregando para uma grande multidão, e de forma inexplicável, ele diz: para o congresso, para a festividade, dispensa a multidão. Aleluia. Precisa dar a bando covassura camanagai. Se o texto está dizendo que o endemoniado no cemitério está clamando, e se o texto está dizendo que do outro lado Jesus está despedindo a multidão para atravessar para o outro lado, aleluia, é sinal que o clamor do gadareno chegou no outro lado dele, blá, aleluia. Se o clamor de um endemoniado fez Jesus parar um congresso para resolver a situação, imagina quando você abrir a tua boca nesta tarde e dar o melhor glória a Deus.